Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem? O vídeo de hoje ele vai abordar a dúvida do que a paciente tem que fazer quando abrem alguns pontos no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Assista esse vídeo até o final. Então, gente, é uma dúvida muito comum das pacientes, né, que estão no pós-operatório. E quando a cicatriz dela não cicatriza no tempo exato, né, que é para cicatrizar, algum pontinho abre, ou ela tem um retardo cicatricial, uma demora para cicatrizar, ou mesmo tem algum sofrimentozinho ali na pele perto da cicatriz, os pontos se afastam, né, a ferida abre um pouquinho. Isso pode acontecer em algumas cirurgias, principalmente em abdominoplastia ou mamoplastia, que são cirurgias que lidam com muita tensão no tecido, né? Muita tração, tem uma retirada de pele grande, então a cicatriz ela fica com uma tensão muito forte em sentidos opostos das bordas da ferida. Então pode ser que algum pontinho abra, geralmente é coisa bem pequena, de 1,5 cm, 2 cm, mas tem algumas pacientes que podem ter descências grandes, né? De 5, 6 centímetros, abrir uma parte grande da cicatriz, e elas ficam com muita dúvida sobre isso, o que ela tem que fazer, como ela tem que se comportar, e eu vou falar agora rapidamente sobre o que ela deve fazer se isso acontecer. A primeira coisa que ela deve saber é que se isso aconteceu, teve algum motivo para acontecer. Pode ter sido um aumento da pressão, que pode ter dado algum sangramento, ou aumentou um edema na mama, e por esse aumento, o edema muito grande forçou mais os pontos, um movimento brusco, uma virada durante a noite, pode acontecer isso. Tem fatores intrínsecos também da paciente que tem dificuldade para cicatrizar, que não aceitam bem o fio, né, o ponto que é usado, né, o material que é usado para dar o ponto. Algumas pacientes também fumantes, é comum acontecer isso, porque elas demoram mais para cicatrizar, podem ter alguma dificuldade maior para cicatrizar. Algumas pacientes que têm alguma doença, tipo diabetes, pode ter também dificuldade para cicatrizar. E a própria cirurgia em si, né? A cirurgia plástica, algumas vezes, ela trabalha com muita tensão quando a paciente não tem aquele excesso muito abrupto de pele, e às vezes o cirurgião tem que dar uma esticadinha um pouquinho mais forte. Pode ser que aconteça uma abertura de algum pontinho na cirurgia. Então, se isso aconteceu com você, ou se você vai fazer uma cirurgia plástica e tem medo disso acontecer, saiba que o cirurgião plástico ele tem controle sobre isso, mas a paciente tem que entender que ela tem que ter paciência. Não adianta ela querer brigar com o tempo para tratar essa intercorrênciazinha que vem acontecendo no pós-operatório. Então, geralmente, quando isso acontece, dependendo do tamanho da abertura do ponto, o cirurgião ele trata somente através de cremes, pomadas, curativos diários, com vários tipos de pomadas diferentes. Geralmente o cirurgião plástico vai usar substâncias, né, para hidratar a ferida, que são os hidrogéis, pode ser a própria vaselina sólida, tem alguns que gostam do nebacetim, outros usam pomadas enzimáticas para limpar a ferida, tipo colagenase, né, o Uruxol. Existe vários tipos, depende de como está ali a aberturazinha daquele pontinho. Mas, de qualquer forma, nos primeiros dias onde abre a ferida, pode-se dizer até nas primeiras semanas, o ideal é só você hidratar mesmo a ferida, ficar fazendo aquele curativo repetitivo todo dia, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. Em alguns casos você pode até pular um dia e fazer um dia sim, um dia não. Mas é importante dizer que você tem que fazer esse curativo e manter a ferida bem limpa. Isso que é importante. A parte da paciente é manter a ferida limpa e realizar o curativo conforme o cirurgião plástico orientar. Por que não dá para tentar fechar a ferida depois que ela abriu um ponto? Vamos fechar logo de uma vez. Porque, na verdade, se abrir o ponto, é porque o organismo da pessoa, da paciente, não quis que ele fechasse naquela hora. Se ele quisesse fechar, estava fechado, não tinha aberto o pontinho. Então a gente tem que dar um tempo para o corpo dizer para a gente a hora exata do cirurgião intervir para fechar novamente. Em alguns casos nem precisa intervir para fechar, ele fecha sozinho, a cicatriz fica com uma qualidade estética bem aceitável. Outros casos o cirurgião plástico vai ter que fechar novamente. Nesse caso, o cirurgião plástico ele tem que esperar, tem que dar tempo para o corpo da paciente responder para ele falando, agora está na hora de você fechar. Não tem
não vai ter problema de abrir novamente. Porque se ele ficar tentando fechar aquilo que o organismo abriu, ele não vai conseguir ganhar do organismo. O organismo vai sempre ganhar do cirurgião. Então ele tem que dar o tempo, e a paciente nessa hora tem que ter uma paciência para entender que esse tempo é necessário. Então, amigos do Clube da Plástica, esse tema é um tema muito curioso. Aposto que muitas pacientes têm dúvida se isso que aconteceu com ela é normal, se isso pode acontecer com outras pessoas. Então saiba que descência de sutura, que é a abertura do ponto, né, em algumas cirurgias, sim, pode acontecer, existem vários fatores, mas o mais importante, vai ser resolvido e vai ter uma boa finalização. Porém, nunca se esqueçam, tem que ter paciência, tem que dar tempo ao tempo. Se você tentar passar a carroça na frente dos bois, você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Então, siga as orientações do seu cirurgião plástico e tenha um bom pós-operatório. Mande seus comentários, mande suas dúvidas que a gente vai respondendo assim que possível. Um grande abraço, até a semana que vem.